Turma, hoje eu quero mostrar para vocês isso aqui, o Mio Mini, um retroemulador chinês que é basicamente uma versão atualizada do Beach Boy, lembram dele? Ó, até bem parecido. Que é simultaneamente o melhor emulador portátil na minha coleção no momento e o que deu mais dor de cabeça para configurar. Considerando isso, o Mio Mini vale a pena? Vamos dar uma olhada. Pessoal, eu estava muito empolgado para mostrar para vocês o Mio Mini. Eu recebi na semana passada e eu estive usando como meu aparelho dedicado de emulação. Eu tenho muitas coisas positivas a falar dele, mas infelizmente algumas negativas também. Já de cara eu digo que os problemas que eu tive com o aparelho parecem ser atípicos a julgar pela minha pesquisa na internet, e mesmo a trabalheira que eu tive para instalar um novo sistema operacional que resolvesse os problemas, não resolveu tudo completamente, e ainda assim eu te falo que disparado isso aqui é o meu novo aparelho de emulação favorito. E a propósito, a trabalheira inteira que eu tive para mudar o sistema operacional, eu nem teria tido se o aparelho não fosse tão gostosinho de usar. Antes de mais nada, para não parecer que eu estou falando mal do bicho, né, à toa, esses aparelhos de emulação chineses, eu tenho vários aqui. Esse aqui é o RG351V, esse aqui é o 351MP, que é basicamente, em muitos aspectos, o mesmo aparelho, mas com um formato diferente, com um segundo analógico. Esses aparelhos, eles são muito parecidos no sentido de que quando você tira eles da caixa, os entusiastas, a galera mais exigente com emulação, com alguns critérios da reprodução dos jogos e tal, eles frequentemente dizem a mesma coisa nas comunidades, nos fóruns e tal. Ele é bacaninha, mas para você realmente tirar dele tudo que ele é capaz, você tem que instalar um novo sistema, você tem que fuçar um pouquinho, tem que mexer nas configurações. Isso é uma experiência comum. Ultimamente, esses aparelhos têm sido tão bons que quando você tira da caixa, a experiência já é boa o bastante para dispensar esse trabalho adicional de ficar configurando o sistema operacional e instalando coisas que outros usuários desenvolveram para melhorar a reprodução dos jogos. Então tem isso. Tipicamente aqui no canal, eu gosto de resenhar esses aparelhos do jeito que eles saem da caixa. Não foi o caso com o Mio Mini, mas é como eu mencionei. As dificuldades que eu tive, eu pesquisei bastante e eu parecia ter sido o único a tê-las. Eu não vi coisa parecida nas comunidades que eu frequento, então eu acho que essa unidade aqui, ela veio desconfigurada ou alguma coisa do tipo. Então isso é um bom sinal. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, eu vou desligar aqui a tela, vamos dar uma olhada aqui no aparelho em si para começo de conversa. O Mio Mini, como você pode ver, é mais um desses aparelhos de emulação chineses que simulam a aparência do Game Boy clássico. E o interessante é que a tela dele, na verdade, apesar de ser um aparelho muito menor do que o Game Boy clássico e muito mais portátil, a tela dele é de melhor qualidade e é maior do que a tela do Game Boy original. E isso é muito bacana. Outra coisa muito interessante do Mio Mini é que o D-pad aqui é o mesmo tamanho, não sei se está dando para ver bem aqui no vídeo, mas é o mesmo tamanho, as mesmas dimensões do D-pad do Game Boy original. Os botões são um pouco menores, mas a tela é maior e o D-pad tem o mesmo tamanho. Todo o resto, como você pode ver, é uma reprodução bem fiel. Essa curvinha aqui nesse canto inferior direito, essas saídas de som aqui do lado, a inclinação do Start Select e até a fonte que eles usaram no Start Select é a mesma. Então é uma reprodução bem fiel, bem bacana. Dando uma olhada aqui no corpo do aparelho, ele tem uma tela IPS de 2.8 polegadas, que é um tamanho bastante farto, vai dar para você jogar tudo aqui nesse aparelho sem muito problema. O D-pad aqui, você tem um botão aqui no meio que quando você está usando o aparelho, assim que você tira da caixa, ele é o menu contextual dentro dos emuladores. Como eu instalei um outro sistema operacional, ele não vai funcionar da mesma maneira, mas eu explico isso já já. Você tem aqui do lado os botões de ação, configurados na mesma disposição do Super Nintendo, X, Y, A e B, e o Start Select aqui. E a primeira coisa que eu percebi quando eu tirei da caixa antes mesmo de ligar é que os botões são muito bons. Eu não sei que tipo de membrana eles usaram nisso aqui, mas é muito perceptivelmente melhor do que, por exemplo, o Beach Boy, que ele afunda muito fácil. Faz, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele não tem o feedback touch disso aqui, é muito melhor do que a maioria dos aparelhos nessa mesma faixa de preço que eu já tive. Comparando inclusive com o Beach Boy, ele é um pouco menor e a tela é maior. Então ele basicamente tem um peso
mais, assim, distinto. O Beach Boy, como muitos desses aparelhos chineses de emulação, ele é meio leve, sabe? Dá aquela impressão de ser baratinho e às vezes mais vagabundo, talvez. E o Mini não, ele tem um peso gostoso na mão, entendeu? Aqui do lado você tem um seletor de volume. O que eu gosto quando esses aparelhos têm um seletor de volume dedicado. Frequentemente, esses aparelhos não têm isso e você depende de combinação de botões aqui. Você aperta às vezes o Select, o B, e aí o volume abaixa, aí Select X, o volume aumenta. E no meu caso, talvez isso não seja um problema para todo mundo, mas no meu caso, como eu fico mudando entre muitos desses aparelhos com sistemas operacionais diferentes, eu esqueço às vezes quais são os controles. Então eu gosto disso aqui, um seletor de volume aqui do lado dedicado. Aqui em cima, apenas o botão liga e desliga, que também coloca o aparelho em modo sleep. Você pode ver aqui, liguei aqui a tela, apertei e ele desligou. Isso parece bobagem, mas eu gosto do fato de que ele é tão responsivo quando eu aperto esse botão, mais como um celular. O RG351V, que é um dos meus favoritos, ele é meio chatinho, tá vendo? Eu apertei, aí ele demora um pouquinho e liga. Agora, para desligar, eu aperto, aí nunca funciona a primeira vez, eu tenho que apertar uma segunda vez, e aí finalmente ele desliga. Apesar do fato de que eu adoro esse modelo, isso é chato e foi uma das coisas que eu mais gostei. É uma dessas pequenas modificações que parecem irrelevantes, mas no uso diário isso se mostra muito útil. Aqui atrás do aparelho você vê os dois pares de botões de gatilho, R1, R2, L1, L2, e curiosamente o R2 e o L2 eles são, não sei se dá para perceber bem no vídeo, mas eles são um pouco pronunciados, tá vendo? Então quando o aparelho está aqui na sua mão, você consegue facilmente distinguir entre os dois pares de gatilhos e eu gosto muito disso. Isso é muito bacana. É uma coisa que a Anbernic também faz, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o L2 e o R2 aqui, eles são um pouco pronunciados e fica mais fácil de você encontrar eles lá atrás com o seu dedo. Eu gosto bastante disso. Mas enfim, e finalmente aqui embaixo, quase esqueço, tem a saída para fone de ouvido, você tem a entrada de cartão micro SD e você tem a porta USB-C para carregar o aparelho. Esse é o Mi Mini, muito portátil, bem pequeno, como você pode ver, cabe na palma da mão, tela imensa de IPS, muito bom. Mas vamos ver aqui a performance do aparelho de fato. Então, como eu falei, esse menu aqui não vai ser o que você vai encontrar quando você comprar esse aparelho. Eu instalei usando tutoriais de internet, não foi tão complexo, é porque tem vários passos que você tem que prestar atenção quando você está seguindo o tutorial. Então você tem aqui o menu principal, e aí você tem aqui a aba de jogos recentes, os seus jogos favoritos, Games, que são todos os seus jogos, RetroArch, se você quiser usar o RetroArch diretamente, em vez desse front-end aqui que eles prepararam, aplicativos e configurações. Vamos lá para os jogos, que é o principal, né? A propósito, essa interface que eu instalei, esse novo sistema operacional, todos os ícones que você vê aqui são acessíveis pelo usuário. Inclusive, aqui no menu principal, deixa eu aumentar aqui o volume. Essa musiquinha, a propósito, é só um arquivo MP3 no diretório. Você pode até mudar essa música. E eu achei isso muito bacana, é bem user-friendly, então eu gostei disso. Por mais que eu provavelmente não vou mexer muito, eu não sou muito habilidoso em design gráfico para ficar mudando isso aí, mas pra galera que gosta, isso aqui é totalmente customizável. Então você tem aqui a Atari 2600, Atari 7800, FBA, que é de arcade, GB, Game Boy, GBA, que pra mim é o principal uso para esse tipo de emulador, GBC, o Game Boy Color, você tem aqui o Game Gear da Sega, o Atari Lynx, que é o portátil da Atari que não foi muito conhecido no Brasil, você tem aqui Mami para arcade, Mega Drive, Master System, Neo Geo, Nintendinho aqui embaixo, Neo Geo Pocket, que eu tive até bastante experiência com esse, eu tive um amigo que teve, eu joguei bastante Sonic nisso aí. A PC Engine, PlayStation, e sim, funciona muito bem, eu vou mostrar um jogo de PlayStation aqui pra vocês. Super Nintendo e WonderSwan Color, que também é um console portátil que não foi muito popular no Brasil. Eu vou carregar aqui o GBA, e aí aqui quando você entra tem aqui a interface com a lista dos jogos que estão aqui no cartão microSD. É aqui que o Mi Mini me decepcionou um pouco. Eu gostaria de ver, deixa eu abaixar aqui o volume, eu ficaria muito mais satisfeito de ver uma interface mais parecida com o do RG351V. Porque olha só, eu vou sair aqui do jogo. A interface do RG351V é simplesmente imbatível. Sai aqui do RetroArch. Essa é uma apresentação muito da hora. Todos os consoles aparecem aqui, né, com a tela cheia, uma arte de um jogo clássico, o console lá atrás e tudo. E aí quando você abre qualquer um desses menus aqui, tem aqui a listinha de jogos. E você tem aqui um thumbnail do jogo com... Olha isso, aparece um videozinho com o jogo rodando, para você ter uma ideia. Aqui quando você olha pertinho, tá aqui o cartucho, a caixa do jogo, né, e tal. Isso é muito da hora. E o RG351V, ele sai da caixa configuradinho desse jeito. Eu gosto muito dessa apresentação. Comparado a isso,
A lista de arquivos aqui de ROMs do Mil Mini parece bem crua, né? Embora seja uma experiência mais próxima de como esses aparelhos eram, tipo, 4, 5 anos atrás, eu gostaria de ver algo mais próximo do que a Anbernic está oferecendo. Mas enfim, aqui tem a listinha de jogos, né? GBA nesses aparelhos eles sempre rodam muito bem. Eu tô com um save, mais um save de Pokémon Fire Red, deixa eu achar aqui. Acho que seria mais fácil até, tá aqui, Pokémon Fire Red. E tá vendo aqui, ele tá com um símbolozinho aqui de favoritos. Quando você designa um jogo como seu favorito, ele fica mais fácil de achar, porque você vem aqui na aba de favoritos, e aí tá lá. Aí no caso eu botei Advance Wars e Pokémon Fire Red. Eu achei que eu tinha colocado também, deixa eu ver aqui, a Warcraft 2, não posso configurar aqui como favorito. Tudo bem, vamos lá, voltando pros jogos. Deixa eu botar lá o Fire Red que eu tô jogando. Olha lá. Ele já carrega automaticamente no seu último save. Isso eu acho bacana, poupa bastante tempo. E esse emulador aqui, ele já está configurado com um Fast Forward, que é muito útil para esses RPGs antigos, que você tinha que ficar grindando muito para pegar item, para treinar os membros da sua party e tal. Meio chato, né? Nesse sistema operacional que eu instalei, eu vou colocar o link na descrição de onde você pode instalá-lo. Você aperta aqui o menu que... Originalmente, quando você apertava isso, ele aparecia o menu de salvar state, coisa do tipo, sair do jogo. Agora, se você apertar e segurar aqui e apertar o R1, ele ligou o Fast Forward. E agora o jogo fica muito mais ágil. Que esse só aqui, ó. Pokémon você gasta o botão A, né, mano? Pronto. Matou. Sai da... Ai, meu Deus, eu vou fugir que o meu bicho tá quase morrendo. O meu Pidgey, que eu dei o nome de Zé Ruela. Vamos fugir. Ok, vamos sair daqui. Você pode salvar manualmente o estado em qualquer momento que você quiser, segurando o botão de menu e apertando para baixo. E se você segura isso aqui e aperta para cima, ele volta ao seu save mais recente. Que a propósito não é exatamente o save que ele carregou quando eu liguei o sistema, você viu, né? Então esse é mais um das pequenas formas em que o Mil Mini se comporta um pouco errático, digamos assim. Quando eu tirei ele da caixa, a propósito, os saves em todos os simuladores estavam corrompendo às vezes. E eu pesquisei pra caramba nos ambientes típicos onde se debatem esses sistemas e ninguém mais estava reportando isso. Eu acho que o meu estava desconfigurado, então tinha algum problema com o cartão SD. E a propósito, você está vendo aí um efeito de flicker, eu estou vendo aqui na minha câmera, mas isso é inteiramente um artefato do framerate da câmera. Na vida real, não tem nada disso. Então beleza, deixa eu ver aqui, eu vou sair aqui do emulador, você aperta Start Select e você vai para o menu do RetroArch, eu vou aqui Close Content e cadê aqui? Lá embaixo, Quit RetroArch. Geralmente esses aparelhos eles rodam os jogos muito bem. O que eu, como praticamente um especialista nisso aqui, procuro é se ele tem screen tearing, que é aquele efeito em que a tela não se move lateralmente inteira. Ela move primeiro algumas... É como se a tela fosse dividida em várias tiras. E aí a de cima move numa proporção, a de baixo se move um pouco mais devagar e a imagem aparece toda entrecortada. No Mil Mini eu não percebi nada disso. Geralmente isso acontece porque a tela tem uma baixa taxa de atualização, como é o caso do Pocket Go, que tinha uma taxa de atualização de 30 Hz. Então os jogos ficam tudo zoados dessa forma, sempre tem um movimento lateral muito rápido. Deixa eu botar aqui um jogo de PlayStation para você ter uma noção da velocidade de emulação. Eu tenho aqui, tá selecionado já o Warcraft, isso eu acho legal. Ele sempre seleciona o último jogo que você jogou, eu adoro isso, porque ele presume que você quer voltar para aquele jogo quando você está abrindo de novo aquele emulador, né? Tem algumas ROMs aqui já no cartão SD, algumas delas tem, algumas não, na verdade todas elas, tá vendo que tem um número na frente, e esse número é meio aleatório, então as ROMs frequentemente não estão em ordem alfabética. Felizmente você pode colocar as suas próprias. Cada vez que você colocar as suas ROMs próprias no emulador, no entanto, tem que fazer uma coisa que é um pouquinho chata, que é uma coisa bem específica ao Mil Mini. Eu nunca vi isso em nenhum outro emulador. Você tem que apertar, vir aqui pro menu principal, apertar aqui esse botão de menu e aí botar Refresh ROMs e aí ele busca as novas ROMs. Novamente, isso não é algo que eu vejo como comum nesses aparelhos. Achei curioso que o sistema operacional lida com novos arquivos dessa forma. Mas enfim, eu vou colocar aqui um dos meus jogos favoritos para jogar no PlayStation. Opa, fui pro Super Nintendo por algum motivo. PlayStation e é o Warcraft 2. Inclusive eu vou apertar aqui o botão de menu e eu vou colocar como favorito para ficar mais fácil de encontrar lá naquela tela principal. Favoritos, aí tá lá, Pokémon Fire Red, Advance Wars e Warcraft 2. À medida que eu vou explorando jogos no Mil Mini, eu vou populando mais essa aba de favoritos e com o tempo eu vou provavelmente navegar só aqui mesmo. Então vamos lá, já que eu já tô aqui, coloca aqui Warcraft 2. Esse port foi feito pela Electronic Arts, se não me engano, em 95 ou 96, e ele é um port bastante competente do jogo. E nesse form factor aqui, cabendo na palma da mão, é muito gostosinho. Deixa eu aumentar aqui o volume. Olha que coisa linda, cara. Warcraft 2 na palma da mão. Aí tá lá. Eu não sei se eu tenho algum jogo save aqui, deixa eu ver. Acho que aperto o aqui. Isso. Eu não tenho nenhum save aqui. Pelo menos eu não lembro de ter salvo nada.
Esse é o menu que você geralmente vê em todos os emuladores. E aí, porque eu instalei esse novo sistema operacional, ele aparentemente só funciona agora no PlayStation. Eu vou aqui salvar aqui, ó. E aí, tá vendo? Agora, na lista de load, tá lá a imagenzinha, tá menu de onde você salvou. Isso é muito bacana. Se você escolher aqui Native Menu, ele vai para o menu individual de cada emulador. Isso aqui é meio que um skin, é um menu geral que é igual em todos. E você vai em Native Menu, cada um dos emuladores vai ter um menu aqui diferente. E a experiência fica um pouco desencontrada, né? Então achei legal que eles colocaram esse skin de um menu, né, geral para todos os emuladores. Apesar de, na minha experiência, ele teve alguns probleminhas. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui um novo jogo. Opa. Agora, olha só, cara, essa musiquinha, puta que pariu, isso é extremamente nostálgico. Vou criar aqui um Town Hall, cadê? Opa, não. Bota aqui, Build Structures, Town Hall, eu vou colocar aqui. E aí, nossa, agora vai demorar pra caramba. Eu escolhi um cenário que só tem um bonequinho e nenhuma construção. Mas é isso, você aperta aqui o R e o L e aparecem os recursos lá em cima com o minimapa lá, né? Cara, todos os sons estão lá. Cara, esse é um port fantástico. O PlayStation recebeu vários jogos de estratégia em tempo real da época do PC, que hoje a gente pode jogar portátilmente, que é a forma que eu sempre quis jogar esses jogos, na verdade. Eu nunca gostei muito de jogar no PC, eu sempre preferi portabilidade. Olha que coisa cara, se você cresceu jogando... Novamente eu tenho que mencionar isso, tô vendo aqui no monitor, que ele tá com um efeito de flicker aqui, né? Fica quase como se estivesse ondulando aqui a tela. Na vida real, não, isso absolutamente não acontece. Isso tem a ver com o frame rate que eu coloquei aqui nessa câmera. Daí terminei aqui a construção. Vou construir aqui uma fazenda agora. Vou construir aqui, vai. E aí eu vou construir outros bonequinhos. Eu não vou poder construir outros bonequinhos porque não tem fazenda. Ele vai falar not enough food, build more farms. Cara, eu adoro Warcraft 2 portátil. Absolutamente. Ainda mais... Isso aqui, mano, é uma coisa que eu nunca imaginaria. Se você me falasse quando eu tinha lá meus 12 anos que eu ia ter um dia um Game Boyzinho que é mais portátil do que o Game Boy que eu conhecia, com literalmente todos os jogos que eu quiser, incluindo alguns jogos de PC. Aí eu vou lá em Auto Build, e eu boto lá pra construir logo 3 peões, né, que era na tradução em português. Olha isso, cara. Fantástico, né? Então, esse é o Mil Mini. Eu tive alguns problemas configurando ele. Pelo jeito a minha experiência foi atípica, porque nos fóruns eu não vi ninguém mais tendo os problemas que eu tive, o que por um lado é frustrante, porque você não vê como é que se conserta, mas ao mesmo tempo eu me sinto relativamente confiante de que isso é um problema bem isolado ao meu aparelho. O link para comprar vai estar na descrição. No momento da gravação desse vídeo ele está custando $50, o que é bem barato para esse tipo de aparelho. O RG351V, para você ter uma noção, na época que eu recebi era quase o dobro do preço. Então, se tem algum outro desses pequenos emuladores portáteis que você gostaria que eu resenhasse aqui no canal, deixa a sugestão aí embaixo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.